Olá, amigos e amigas de todo o Brasil que gostam das verdadeiras palavras de Deus, de nosso Deus. E também aqueles que não gostam e aqueles que estão indecisos, sem saber que lado ficar ou seguir. Que nosso Deus os abençoe em qualquer parte do Brasil e do mundo. Mas, amigos e amigas, o tema que queremos compartilhar com vocês é a lei de nosso Deus. Mas, amigos e amigas, pois já fizemos vídeo sobre a lei, só que neste vídeo, com a ajuda de nosso Deus, vamos tentar explicar melhor os detalhes e também porque grande partes das pessoas do Brasil e do mundo estão indecisas, sem saber a verdade de nosso Deus. Veja que as pessoas estão indecisas, sem saber que lado seguir, porque os ensinamentos das igrejas falsas estão prevalecendo, pois ensinam um evangelho totalmente distorcido, totalmente ao contrário das escrituras de nosso Deus. Veja, amigos, que eles tiram palavras e também acrescentam palavras nas escrituras de nosso Deus. Mas, amigos e amigas, pois queremos provar nas escrituras de Deus que as falsas religiões acrescentam, tiram palavras das escrituras, distorcem, diminuem a grandeza de Jesus e desonram a sua pessoa e muitas contrariedades. Agora, amigos e amigas, a maioria das religiões criadas pelos homens, vocês vejam, falamos a maioria para não dizer que é todas. Então, amigos e amiga, agora vocês vão ver a desonra. Veja que as igrejas ou denominações todas querem diminuir e empequenar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, amigos e amigas, vocês vão ver ou conferir na sua Bíblia um versículo nas Escrituras sobre a lei de Deus, que as religiões criadas pelos homens diminuem a sua pessoa e também sua honra, ou seja, próprio Jesus. Veja que nas suas pregações ou ensinamento todas, mas todas dizem que Jesus veio nesta terra debaixo da lei, para cumprir a lei. Agora, amigos e amigas, vocês vão ver o que está escrito nas Escrituras verdadeiramente. Veja em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Veja o que diz. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Veja o versículo 5 que diz: para remir ou tirar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebermos a adoção de filhos. Veja, amigos, que todos nascidos de mulher estamos sob a lei, que significa debaixo da lei, pois a lei de Deus é eterna e a lei estava em nosso Deus. Então, amigos e amigas, todo o ser humano nascido de mulher, nossa descendência é pecaminosa. E com Jesus não foi diferente. Também sua descendência também era pecaminosa. Ou seja,
seu corpo físico, mas as Escrituras afirmam que ele não pecou como ser humano, nem espiritualmente. Mas vejam, amigos e amigas, veja que Jesus é a justiça e o testemunho, ou seja, a palavra de nosso Deus. Veja então, amigos, veja que a lei que foi dada aos profetas saiu ou sai das palavras de Deus, como está escrito nas Escrituras. Veja em Apocalipse capítulo 19, versículo 13, que diz: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, Jesus é as palavras de Deus. Então, como pode Jesus, sendo a justiça e também as palavras de Deus, cumprir a lei? Pois a lei saiu do próprio Jesus. Pois então, amigos e amigas, as Escrituras afirmam que Jesus é o próprio Deus. Como pode o próprio Deus cumprir a sua lei? Como está escrito. Veja, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Isso está escrito em 2 João, capítulo 5, versículo 19 e 20. Veja, no versículo 20, que diz: e sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, amigos, precisamos entender que tem o lado espiritual e o lado humano de Cristo, ou seja, de seu corpo físico, onde Deus habitava. Como diz as suas Escrituras, em João capítulo 10, versículo 30, que diz: eu e o Pai somos um. Então, amigos, agora vocês vão ver os seus ensinamentos em suas pregações. Seus falsos pastores dizem que Jesus veio debaixo da lei e veio cumprir toda a lei. Veja o vídeo. Quando Jesus é circuncidado, ele então se torna obrigado a cumprir toda a lei, porque a circuncisão era o símbolo de todo aquele sistema de leis. Na hora que Jesus é circuncidado, ele se torna oficialmente judeu e, como tal, ele se coloca debaixo da lei e ele é obrigado então a guardar toda a lei. O seguinte, a lei e os profetas duraram até João. Então muitas pessoas acreditam que até João Batista vigorou a lei e também o dom profético. Depois de João Batista não haveria mais uma necessidade da lei e muito menos o dom profético. Mas será que é isso que Cristo está falando? Eu vou ler um primeiro texto para nós entendermos isso, que é Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Cristo falou que não veio para mudar a lei, mas veio cumprir a lei. O termo cumprir no grego é plerô e significa completar, encher. Então Cristo está dizendo o seguinte: eu vim dar à lei o seu verdadeiro significado. Então, amigos e amigas, vejam como é um absurdo os falsos pastores acrescentando e tirando palavras das Escrituras e diminuindo a grandeza de nosso Senhor Jesus. Mas, amigos, para provar, ao contrário desse absurdo que falam e ensinam para o povo, vejam, amigos, que todo o mundo sabe isso,
que Jesus é santo, santo e também justo. Tanto é que ele é a justiça de nosso Deus. Vejam que a justiça de Deus veio por intermédio de Jesus Cristo, pela fé em Cristo. Como está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 21, que diz: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Agora vejam o versículo 22, que diz: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Versículo 23, porque todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Então, amigos e amigas, vocês sabem o que Jesus está se referindo em Romanos capítulo 3, versículo 21? Quando as escrituras de nosso Deus dizem que a justiça de Deus se manifestou sem a lei, testemunhada pelos profetas, veja, amigos e amigas, que a justiça de Deus é pela fé em Cristo Jesus, pois Ele é a justiça para todos e sobre todos nós. Então, Jesus é santo e justo. Como pode um justo e santo cumprir a lei que saiu dele próprio? Mas então, amigos e amigas, isso temos que perguntar para o próprio Jesus nas Escrituras. Agora veja a declaração de Cristo, o nosso Salvador. Veja o que ele diz em Lucas capítulo 24, versículo 44. E disse-lhe Jesus: são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e dos profetas e nos salmos. Veja o que Jesus disse no versículo 46. E disse-lhe Jesus: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Então, amigo, esta é a lei que Jesus veio cumprir, que foi combinada entre todos os espíritos de nosso Deus, antes do mundo existir. Então, meus amigos e amigas, vamos provar verdadeiramente que é esta lei que Jesus veio cumprir, ou seja, morrer, como os profetas falaram, ou deram seus testemunhos, que ele seria entregue, escarnecido, injuriado e cuspido, e o matariam, e ao terceiro dia ressuscitaria, como está escrito em Lucas capítulo 18, versículo 31. Veja e confira o que diz. E Jesus, tomando consigo os 12 discípulos, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Veja, o versículo 32 que diz:
pois há de ser entregue aos gentios e escarnecido, injuriado e cuspido. Versículo 33. E havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Então, amigo, esta é a lei que o Senhor Jesus e Salvador veio cumprir em nosso mundo. Então, amigo, estamos falando isso e mostrando para não cairmos no enganos dos falsos pastores e pregadores dessas falsas religiões. Mas, amigos, voltamos a dizer ou falar que Jesus é justo e santo, santo dos santos. Mas vamos perguntar para ele, nas Escrituras, se um justo e santo cumpre a lei. Veja em Timóteo capítulo 1, versículo 9, que diz: sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, para os homicidas. Versículo 10. Para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que foram ao contrário da sã doutrina de Cristo. Então, amigos, esperamos que você tenha entendido e não caia mais nas falsas doutrinas ou ensinamento dos falsos pastores e todo aquele que prega ou fala das palavras de nosso Deus. Sempre confira em sua Bíblia, incluindo nós. Bom, amigo, ficamos por aqui, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, de nosso Deus. Amém.